Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Honra-me muito o Senhor em estar convosco mais uma vez, para adorarmos juntos o nome do Senhor Jesus. Verdadeiramente, Deus está aqui, irmãos. Amém. Quem já sentiu a presença dEle aqui hoje? Glória a Deus. A sua glória está entre nós. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, os demais obreiros desta igreja. Estive aqui no final de dezembro, me apresentei ao pastor e tive que voltar ao Maranhão, mas retornei aqui de volta. Estou morando aqui com a minha família e escolhi este lugar para estar congregando, buscando e servindo ao Senhor Jesus. Meus amados, uma saudação da parte de Deus. Enquanto eu estava ali adorando a Deus, eu perguntava para o Senhor Jesus o que era que Ele queria falar conosco aqui nessa noite. Deus me deu uma visão assim de olhos espirituais. E eu quero que essa noite você consiga não entrar só na igreja, mas entrar no culto também. Que você consiga não só enxergar as pessoas que estão ao teu redor, mas que você também consiga enxergar a glória de Deus nessa noite. Mas para isso, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Imagine, faça uma ideia de Jesus perguntando para você aqui essa noite. Vamos imaginar um pouquinho. Uma pergunta como essa, chamando pelo seu nome. João, por exemplo. O que queres que eu te faça? Você já imaginou Jesus entrando com destino ou entrando em Cafarnaum? Com o objetivo de entrar em Cafarnaum, porque Cafarnaum era uma cidade querida por Jesus. E Jesus gostava de Cafarnaum. E em um certo momento, mais uma vez, ele vai a Cafarnaum. E a caminho de Cafarnaum, um cego chamado Bartimeu, à beira do caminho, faz revelações que toda a multidão que o cercava não conseguem fazer. O cego não enxergava com os olhos físicos. Deus me faz entender que essa noite Ele quer que nós enxergamos com os olhos espirituais. O cego olha para Jesus, não vendo fisicamente, mas vendo espiritualmente, ele consegue descobrir em Jesus 3 coisas que toda a multidão não consegue ver. A primeira coisa que o cego vê e descobre em Jesus é quando ele grita Jesus. A expressão Jesus, ela sai dos lábios de um cego. Quando o cego diz Jesus, o cego está entendendo que aquele homem que estava indo a Cafarnaum, a Jericó, melhor dizendo, Jericó, ele é Salvador. Ele está entendendo que aquele homem, Jesus, ele é o Emanuel, Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus. A multidão estava cercando, de maneira que era muito apertado, mas o cego faz com que Jesus pare um percurso, porque o cego está clamando. E essa palavra clamar é gritar em alta voz. Agora você imagine, não é só a altura do som que saía da boca de um cego. Ele está buscando profundidades
no seu emocional. Ele está buscando algo que a multidão não consegue buscar, não consegue ver. Então ele grita, Jesus. Quando ele grita Jesus, ele está dizendo, eu entendo que tu és Senhor, que tu és Salvador, que tu és o Emanuel, que tu és o Messias, maravilhoso, Deus forte. Eu estou entendendo que eu preciso de salvação. E a primeira revelação que o cego descobre é que ele precisava de salvação, e a salvação era em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos encontraram salvação em Jesus? Levante sua mão aqui. Mas o cego também consegue ainda descobrir uma outra coisa interessante. Ele continua dizendo, filho de Davi. Interessante, meus amados, que Davi para Israel foi o maior rei que houve. Quando ele usa a expressão filho de Davi, o cego está vendo que aquele homem que estava passando ali era rei. Tinha linhagem real. Você já imaginou? Jesus não vai parar para aquele cego à toa. Jesus não vai parar para alguém que é cego, que ninguém valorizava, as pessoas o desprezavam. Ele não vai parar simplesmente porque achou aquele cego interessante, ou porque ele queria fazer mais um milagre na vida de alguém. Se era um costume de Jesus, Jesus vai parar para alguém que está vendo o que a multidão não está vendo. Jesus vai parar para alguém que está conseguindo enxergar com os olhos espirituais aquilo que a multidão não conseguia enxergar. E eu poderia aqui abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Jesus precisa parar para você aqui essa noite. Mas quem é que vai fazer Jesus parar aqui essa noite? Eu e você. Quando olharmos para Ele e descobrirmos coisas que a multidão não vai descobrir, mas que eu vou conseguir descobrir. Por quê? Porque os meus olhos espirituais vão se abrir para enxergar quem verdadeiramente é Jesus para mim e para você. Você pode entrar numa reunião como essa e sair do mesmo jeito, ou de repente até pior do que entrou. O que vai depender? Vai depender de você. Jesus está parando para alguém que está descobrindo que ele é rei, que ele vem da linhagem de Davi. E quem foi Davi para Israel? Davi fez 3 coisas que agradou muito a Deus em seu reinado. Primeira coisa que Davi fez, ele traz de Baalins de Judá a arca da aliança, que estava abandonada, que foi roubada pelos filisteus, e também abandonada pelos filisteus, e ela está largada, e a arca da aliança era símbolo da presença de Deus. Só isso, símbolo da presença de Deus. E quando Davi assume o trono em Israel, a primeira coisa que o seu coração pulsa é trazer de volta aquilo que Israel perdeu. E o que foi que Israel perdeu? A glória de Deus, a presença de Deus. E Davi então vai em busca da arca. Segunda coisa que Davi faz, Davi organiza 2 classes em Israel, a classe dos levitas e a classe dos sacerdotes. Davi está exaltando a adoração em Israel a Deus. E Davi também está exaltando os mandamentos, a palavra também em Israel. Quer saber 2 segredos que te fazem prosperar em qualquer área ou em todas as áreas da sua vida? É conserto através da adoração e através da palavra. Quer se tornar mais próximo de Deus? Estude a Bíblia. Coma a palavra. Mergulhe na palavra. Quanto mais estudarmos a Bíblia, mais próximos seremos de Deus. Quanto menos estudarmos a Bíblia, mais distantes seremos de Deus. E isso Davi está trazendo para Israel, trazendo que a valorização dos princípios, dos mandamentos da palavra eram bom para Israel. E a segunda coisa, a adoração. Quer ver um culto ruim, irmãos? É um culto sem adoração, é um culto sem louvor. Vá uma viagem
no seu carro, sem ouvir uma música, a viagem se torna ruim, mas o ambiente da adoração, ele invade a glória de Deus de maneira tão extraordinária, que o ambiente triste se torna alegre, onde a doença se transforma em curas. Por quê? Porque a adoração, ela é essencial para quem está servindo a Deus de coração. E Davi faz isso, e o cego descobre isso. E o cego descobre esse homem que está passando aí é filho de Davi. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira coisa, que o cego olha em Jesus e vê: tenhas compaixão de mim. O cego está dizendo: preciso de cura. Uma coisa que o cego não sabia é que antes da cura, ele já clamava por salvação. Antes de um milagre, antes de uma casa, antes de um casamento, antes de qualquer bem material, a salvação, ela vai se tornar mais importante para mim e para você. Bendito seja o nome do Senhor. Para você é assim, levante a sua mão e glorifique a Deus. O cego consegue ver isso. O cego precisava de cura, mas o cego também precisava de salvação. E quando o cego diz: tenhas compaixão de mim, o cego está dizendo: eu não consigo enxergar. Mas o cego já bem antes declarou que aquele homem era Jesus e que ele poderia salvar. Jesus então para tudo e pergunta ao cego: cego, o que queres que eu te faça? Está fácil, não está, irmãos? Depois que o cego conseguiu parar Jesus e chamou a atenção de Jesus, e Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? A porta do milagre se abriu para a vida daquele homem. A porta do milagre se escancarou para ele. Está fácil responder, tá? O que é que tu queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? Não há limites para que eu possa lhe operar, para que eu lhe possa fazer ou operar. O cego então coloca diante de Deus a sua necessidade. E a necessidade do cego era ver. E o cego disse: Senhor, eu quero ver. E o Senhor disse: então a tua fé te salvou. Bendito seja o nome do Senhor. O que queres que eu te faça? A pergunta de Deus para ti essa noite. Pergunta para nós obreiros: o que é que tu queres que eu te faça? Diante de Deus, você vai colocar a sua necessidade. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer um milagre em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem crê que Deus tem milagre para nós, levante a sua mão. Pois no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba um milagre de Deus na sua vida. Em qualquer que seja a sua necessidade, o Senhor tem poder de fazer o impossível se tornar possível para a glória do seu nome. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos sair daqui hoje, irmãos, desse culto tão maravilhoso, com o nosso milagre nas mãos para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe, pastor Júnior. Seja assim uma bênção como o Senhor tem sido. Muito obrigado pela recepção.